Chegou a hora de eu fazer aquele vídeo que é dos mais esperados do ano. Para quem acompanha essa bolha dos livros, o vídeo em que a gente faz uma retrospectiva das leituras falando daquelas que foram as melhores, daquelas que foram as nossas favoritas. Então eu não vou enrolar vocês, vou começar a apresentar já os 10 melhores livros que eu li em 2025. Gente, esse tipo de vídeo não tem ranking, eu não tô fazendo aqui classificação de estrelas que eu dei pros livros, de quem ficou em primeiro lugar, não tem nada disso, eu vou apresentar só por ordem de leitura mesmo, porque todos eles são excelentes em algum nível. Ou eu achei excelente pela forma, ou pelo conteúdo, ou em geral aqui esses todos, eles fazem isso muito bem, as duas coisas junto, né? E são livros que eu dei entre 4,5 estrelas e 5 estrelas lá no Scoob. Aliás, se vocês não me acompanham no Scoob, sigam, tem sempre aqui o link na caixa de descrição, porque lá eu vou colocando as leituras mais ou menos em tempo real, aquilo que eu tô pensando, aquilo que eu tô sentindo, né? E, enfim, essa é a avaliação que eu faço de acordo com as estrelas lá do Scoob mesmo, não é algo que eu invente, mas de toda forma são 10 livros excelentes e que moram no meu coração. Tem romance, tem contos, tem não ficção e tem poesia, ou seja, aquela misturança que eu adoro, aquela diversidade que eu gosto de ter sempre nas minhas leituras. Esse foi um ano que eu li muito menos do que nos anos anteriores, mas em compensação eu acho que li em mais qualidade, sabe? Fiquei muito feliz de ver esses livros que foram os que receberam nota mais alta. Também queria dizer que eu tô fazendo esse vídeo ainda antes de o ano terminar e eu estou fazendo algumas leituras nesse momento, então é provável que elas entrem como menções honrosas aí em algum próximo vídeo, tá bom? Vai ter leituras aqui que eu vou fazer durante o meu período de férias e é muito provável que elas sejam ótimas porque eu selecionei muito bem, mas de qualquer forma eu quis trazer esse vídeo já pra vocês porque isso aqui com certeza é um material bem sólido que eu tenho em mãos, esses 10 livrinhos que eu já vou comentar com vocês. Mas antes, aquele lembrete, se vocês estão chegando por aqui agora, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia, deem uma olhadinha nos conteúdos que eu trago pro YouTube e se gostarem, se inscrevam porque isso me ajuda demais, ajuda muito quem tá aqui desse lado criando conteúdo sobre literatura. Deixem um like no vídeo também para que ele chegue a outros leitores e conversem comigo, seja no chat ao vivo, seja também nos comentários aqui abaixo do vídeo, eu fico sempre muito feliz com essa troca que a gente tem. Além disso, queria lembrar todo mundo que todos os livros que eu menciono estão listados aqui na caixa de descrição do vídeo e caso vocês queiram comprar algum desses livros, vocês podem entrar por esses links e me dar uma pequena comissão por isso, sem gastar nada a mais. Eu agradeço todo mundo que lembra de utilizar esses links comissionados. Sem mais delongas e sem ranking, eu vou mostrar esses livros para vocês aqui de acordo com a ordem de leitura. E o primeiro grande favorito do meu ano de 2025 foi A Irmã Menor, um retrato de Silvina Ocampo, que é uma biografia escrita pela Mariana Enríquez, uma escritora argentina, publicada aqui no Brasil pela editora Relicário, nessa coleção que eu amo, que é a coleção Nosotras. Eu já falei dessa coleção aqui no canal, vou deixar recomendado para vocês também, vale muito a pena conferir. E esse livro é um livro de não ficção, portanto, é uma biografia que a Mariana Enríquez faz sobre a Silvina, que é uma das grandes escritoras da América Latina que a gente já teve. E, gente, essa biografia é uma delícia, porque é escrita por uma grande escritora também, então vocês imaginem o humor, a sensibilidade, tudo que ela faz aqui. Mas o que eu acho mais interessante é que ela tem cuidado ao falar da obra da Silvina, porque é uma autora meio misteriosa mesmo, ela foi atrás, foi entrevistar várias pessoas, foi atrás de documentos, né, como boa biógrafa que também é. E o que a gente tem é um texto que flui muito bem e que traz várias informações interessantes, inclusive informações que são meio complicadas, né, que trazem várias tretas que a Silvina viveu. É divertidíssimo saber mais sobre a história dela, porque, como eu tô dizendo pra vocês, é uma figura que é estranha e ao mesmo tempo é contada por uma outra figura que também é meio estranha, né? Em todas as incongruências que ela traz sobre a figura da Silvina, né, tudo aquilo que é meio ambíguo a respeito dela, os grandes problemas, o problema de publicação também, e fora outras coisas místicas que vão aparecendo. Gente, é uma delícia. Eu também li a Silvina nesse ano, eu reli a Fúria e foi muito bom poder fazer essa comparação, né, entre aquilo que a gente tinha descoberto nessa leitura lá no Clube Lê Latinos e depois também a gente deu no Lê Latinos
os contos da Silvina, enfim, foi uma delícia e foi uma das primeiras grandes leituras que me marcaram aqui nesse ano. Eu não poderia deixar de recomendar para vocês, tanto para quem já leu a Silvina quanto para quem não leu, porque eu acho que é uma boa introdução àquilo que ela representa. Vocês vão entender quando vocês lerem, caso ainda não tenham lido. Então, assim, livraço recomendadíssimo. Mais um baita livro foi também leitura do Lê Latinos. Me desculpa, gente, mas assim, realmente a gente leu livros muito bons e esses foram os que receberam 4,5 estrelas ou 5, né? Então, considerem isso também. Mas As Homicidas, da Alia Trabuco Serrano, publicado aqui no Brasil pela editora Fósforo, com a tradução da Silvia Massimini Félix. Esse é um livro de não ficção que vai trazer história de 4 mulheres que cometeram homicídios. E o fato que é levantado aqui pela Alia é que essas mulheres não foram consideradas criminosas no primeiro momento, nem no segundo momento, nem no terceiro momento. Havia uma tentativa tanto da justiça quanto da mídia de trazer essa questão do assassinato para outro lugar, para desviar, como se uma mulher não pudesse assassinar. E eu não tô dizendo que assassinar é bonito, tá, gente? Mas assim, é uma questão de deslegitimação dessa autoria do crime, porque eram mulheres. E não se espera que uma mulher cometa um crime como esse. E são mulheres de diversos momentos diferentes do século XX, sobre as quais a Alia vai atrás, vai fazer pesquisa, e é muito difícil fazer pesquisa. O livro funciona também como se fosse uma espécie de diário dessa pesquisa que ela fez. Ele traz alguns facsímiles, ele traz fotografias também que saíram no jornal na época de cada crime, né? E é muito interessante porque também se trata de uma análise do discurso jornalístico, né? De como são conduzidas essas manchetes para levar o público a certas interpretações. E é um livro que a gente nem percebe que tá lendo, sabe? Porque também, assim como o da Mariana Henriques, é uma escritora de prosa, de ficção, que tá aqui fazendo esses ensaios sobre essas criminosas, né? Então é uma delícia e ao mesmo tempo é desesperador, porque a gente vê a questão de gênero o tempo inteiro, né? O quanto essas mulheres foram julgadas a partir do gênero, até mesmo para justificar os crimes, né? Então, é um crime passional, porque ela era histérica, porque ela estava com ciúmes. Foi um crime de amor, foi um crime de uma mãe arrependida. Enfim, qualquer coisa desse tipo era mais plausível do que simplesmente uma mulher querer matar alguém, né? E a Alia desenvolve esse argumento de uma maneira magnífica. Foi uma baita leitura, foi muito, muito, muito impressionante mesmo. Eu já tinha lido um dos ensaios muito tempo atrás, mas agora nesse ano eu li o livro inteiro e eu recomendo demais para vocês também. Destoando dessa onda totalmente latino-americana que eu tava até o momento, tem um único livro, gente, que é de origem de língua inglesa, que eu coloquei aqui como uma das melhores leituras, e que era um livro que eu tava querendo ler há muito tempo. Finalmente veio aí. Eu li Cartas de Amor, da Virginia Woolf, da Vita Sackville, e que é publicado aqui pela editora Morro Branco, com a tradução de Camila von Holdefer. E eu li esse livro ao longo de vários meses. Foi uma leitura que eu usava como recompensa, sabe? Eu ia lendo aos pouquinhos porque eu tava com medo de que acabasse. É um livro muito delicado em que a gente vai ver toda essa troca que houve entre a Virginia e a Vita. Elas tiveram um relacionamento sexo-afetivo também, embora elas tratassem como se fossem grandes amigas, né, numa coisa mais discreta. Mas todo mundo na época sabia, seu círculo de amizades mais próximo também sabia, inclusive seus cônjuges, né, porque aqui tanto a Vita quanto a Virginia, elas tinham relacionamentos bem fora do modelo da época, do século XX, né, então eles tinham o que talvez hoje a gente considerasse relacionamento aberto. Mas o fato é que todo mundo convivia numa boa, e essa coisa de gente rica, branca, né, que vai passar temporadas na casa do campo e que depois volta para a cidade, que fica indo a teatro, museus, enfim. Esses homens também, que são os maridos delas também, muito envolvidos em viagens, e elas acabavam transitando muito por conta disso. Mas o que eu acho mais interessante aqui é o quanto elas se apoiaram. A gente consegue ver nessas cartas o processo da escrita das duas, mas com foco maior talvez na Virginia, que escrevia muito sobre isso, né? Então dá pra ver o momento da concepção de vários romances, inclusive do Orlando, que depois eu comecei a ler também. Não entrou nas melhores leituras porque eu não terminei, mas eu tenho certeza que ele vai ser uma das minhas melhores leituras dos últimos tempos. E é muito legal, gente. E também, além do relacionamento das duas, que a gente vai desvendando e vai conhecendo ainda mais,
Eu gosto que dá para pegar todo esse panorama da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, a gente consegue sentir todos os abalos que essas mulheres também estavam sentindo naquela época. É um livro que eu gostei demais. É triste porque a gente sabe como termina a vida da Virginia, então quando vai se aproximando desse momento dá para perceber, né? A escrita dela muda, né? O humor, tudo isso. Mas é lindo, é muito, muito bonito. E as coisas que uma dizia sobre a outra, sobre a prosa da outra, o quanto elas se admiravam e se apoiavam, nossa, é realmente muito emocionante. Então tá aí também como uma das melhores leituras do meu ano, essas cartas de amor. Voltando para América Latina, um dos livros que foi também dos mais impactantes para mim, inesperado, assim, eu não esperava gostar tanto dele, foi esse aqui, Senhores do Orvalho, do Jacques Roman, que é um escritor haitiano, e aqui publicado pela editora Carambaia, com tradução da Mônica Starrell. E esse livro eu li também no Lê Latino, gente, foi uma coisa muito interessante o que a gente foi lendo esse ano no clube, porque foram livros muito diversos, né? E esse aqui, ele me marcou por trazer essa história do filho pródigo que retorna a casa, né? É um protagonista que sai da sua terra natal e ele vai para Cuba trabalhar para mandar dinheiro para os pais num pequeno povoado que era muito ainda resquício da época colonial, da plantação de cana-de-açúcar. Então a gente vê muito da ideia da colônia aqui nesse livro e da pobreza que resultou disso tudo, né? Dessa exploração, dessa gente que não via possibilidade de futuro a não ser plantar algumas coisinhas ali e sobreviver. E sempre numa extrema pobreza, sempre muito maltratados por aqueles que tinham as terras, né? Os proprietários de terra dali da região. E essa gente preta, né, que já tinha sido escravizada, estava conseguindo sair da escravidão, mas ainda assim vivendo por situações que eram análogas à escravidão. E aí o livro tem um tom meio messiânico, porque vai ter esse cara que vai sair para tentar romper com aquela estrutura, vai juntar um dinheiro e voltar. Só que quando ele volta tá tudo no mesmo lugar e com um agravante que as famílias estão brigadas, estão divididas, e ele vai meio que tentar unir essas pessoas através dos pensamentos diferentes que ele traz, né? Tem tudo isso, né? Esse contraste do novo com o velho, da modernidade também, com a tradição e da esperança de mudança, né? É um livro que é tem umas ideias bastante comunistas, talvez, e a prosa desse autor aqui é uma coisa assim, de uma beleza impressionante, gente. É muito poético, mas não é um poético daqueles que você tem que ficar com medo de ler porque pode ser brega, não é. É muito, muito interessante, muito emocionante. Foi uma das leituras que eu mais gostei mesmo, assim. No clube também foi um sucesso. Então, literatura haitiana da melhor qualidade aí, que eu recomendo com toda a força pra vocês. Não podia ficar de fora dessa lista, um dos livros que eu mais falei aqui nesse canal em 2025, que eu li no Clube de Apoiadores, onde a gente só lê literatura brasileira. E a gente leu finalmente um livro que eu desejava ler assim há milênios, que é O Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro. Esse calhamaço, a gente teve a coragem, a ousadia de ler no clube e foi a melhor coisa que a gente escolheu nos últimos tempos. Eu não sei dizer pra vocês o quanto esse livro me agarrou, sabe? Eu passei um bom tempo lendo, acho que foi quase 2 meses, talvez 1 mês e meio ali nessa leitura, e os encontros que a gente teve sobre esse livro foram maravilhosos também, e era um livro que eu não queria que acabasse, né? É um calhamaço, a gente acaba se apegando muito aos personagens, a trama mesmo, né? E o que eu gosto aqui é que ele vai passando ao longo de vários séculos, meio que fazendo um retrato de como o Brasil foi constituído. Qual foi essa misturança toda de povos, o que aconteceu e o que isso resultou. Então tem personagens aqui muito icônicos. Ele vai trazer também essa questão da colonização, né, da gente ter recebido diversos colonizadores, inclusive até os holandeses aparecem nesse livro, e essa raiz indígena, essa raiz negra que a gente tem no Brasil e o que vem dessa mistura, que é muito rico e é muito complicado e é muito bagunçado, mas é também maravilhoso, né? Então é um livro que, nossa senhora, encanta a gente, dá vontade de morar dentro do livro, sabe? E foi uma das coisas que eu mais gostei dele na vida. Com certeza entra aí pros favoritos da vida, ao lado de Grande Sertão e de outros tantos livros que a gente já leu aqui, né, sobre o Brasil. Mas esse eu acho que é um retrato dos mais fidedignos da nossa formação cultural,
dessa muvuca que é o Brasil, né? Então eu recomendo muitíssimo, ainda não saiu resenha, mas eu espero que saia um dia a resenha dele, porque ele merece esse lugar, mas assim, não tenham medo porque ele é um calhamaço. Se joguem, se vocês estão querendo uma leitura que prenda, se joguem nesse livro aqui, porque vocês vão conseguir. Ele é maravilhoso. Também preciso falar desses livros que eu já mencionei, é de uma mesma escritora, então eu vou falar mais ou menos dos dois ao mesmo tempo, que foram leituras que eu fiz concomitantemente, leituras que eu fiz de presente de aniversário, né, porque eu ganhei esses livros também na época, e que presentes. Eu tô falando do A Insubmissa, e também do Nossa Vingança é o Amor, um livro de poesia. Esse aqui, A Insubmissa, é um livro de memórias, então não ficção, e o outro é um livro de poesias da Cristina Peri Rossi, que é essa escritora uruguaia incrível. Essa edição aqui do Insubmissa é publicada pela editora Bazar do Tempo, com tradução e pós-fácil da Anita Rivera Guerra. E o outro livro é publicado pela editora 34, eu vou deixar a tradução aqui embaixo, porque eu não tô com o livro em mãos, já emprestei, porque livro bom a gente empresta, né? E... gente, Cristina já era uma das minhas escritoras preferidas. Agora, com esse ano aqui, lendo esses dois livros, meu Deus do céu, eu fiquei ainda mais fã dela como pessoa, como ativista, como escritora, né? E tantas coisas que ela fez em vida em prol da literatura e também do seu país, Uruguai. A Insubmissa vai trazer a história dela sendo insubmissa toda a vida, né? E aqui a gente vai pegar muito da infância da autora. Ela vai se colocar como essa criança questionadora, vai trazer as memórias dela da época, de quantas perguntas ela fazia e não tinha resposta, e é meio que uma descoberta do mundo. Só que vai avançando, passando pela adolescência, passando pelo primeiro amor e passando também pelo momento em que ela chega na vida adulta e ela tem que se exilar por conta da ditadura no Uruguai. Agora, o que eu acho mais fascinante é que em cada momento que ela tá narrando essas memórias, é como se ela tivesse aquela idade. Então a voz narrativa acompanha isso, a estrutura do pensamento. Ela é uma prosadora de mão cheia, né? Então isso aparece muito forte aqui nessa condução da história que ela tá fazendo. Fora que a vida dela é muito interessante, uma família de imigrantes italianos que foram parar no Uruguai e que não se comunicavam em espanhol, então passaram muito perrengue mesmo, e ela vai contando um pouco de tudo isso pra gente de uma maneira muito envolvente. E já no Nossa Vingança é o Amor, ela vai trazer, na verdade é uma antologia poética que tem diversos volumes dentro, mas o que a gente vai ver ali são vários movimentos poéticos pelos quais ela passa ao longo da vida. Ela tá viva ainda, né? E ela tem poemas que vão falar muito sobre o exílio, sobre ser essa pessoa que teve que sair do seu país, sobre ser uma pessoa que não tem uma terra sua. Ela vai falar muito sobre o amor, obviamente, né? O título da coletânea é Nossa Vingança é o Amor. E ela vai falar muito sobre esse amor homoafetivo entre mulheres, né? Porque ela também tem esse detalhe aí que ela é uma mulher lésbica e ela vai trazer isso, e isso é muito revolucionário. A forma como ela homenageia as suas musas, né? As suas paixões também, acho muito, de muita coragem. Um dos primeiros livros dela de poesia já foi assim também, todo homoerótico, né? E, além do mais, ela vai falar muito sobre linguagem nesses poemas. Ela é uma apaixonada por linguagens, por idiomas, e isso está muito presente também em certos volumes dessa coletânea. Então, assim, gente, uma escritora que eu gostaria que todo mundo lesse. Eu já falei mais dela aqui no episódio mais recente do quadro Feito por Mulher, que eu vou deixar recomendado para vocês, caso ainda não tenham assistido, mas vale muito a pena não só assistir o vídeo, como também ler a Cristina Peri Rossi, que tem que ser mais conhecida aqui no Brasil. Outro livraço completamente diferente de tudo que eu já li foi esse aqui, O Cerco, do Alejo Carpentier, que é um escritor cubano, publicado aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras, com tradução também da Silvia Massimini Félix. Esse é um livro que é uma obra de arte completa, a meu ver. Não é um livro que eu digo que, nossa, eu me emociono com ele, mas é um livro que explodiu minha cabeça e que eu acho que é muito bem executado, né? Ele ganhou ali 5 estrelas no Scooby, porque ele me surpreendeu demais na forma como ele é contado aqui, né? A gente tem uma história que é muito simples, que se passa em pouco tempo, na verdade em poucos dias, de um cara que tá sendo acusado de alguma coisa e ele começa a fugir. Ele começa a fugir para não enfrentar as consequências dessa acusação que ele, inclusive, não concorda. E ao mesmo tempo a gente tem a história de um outro cara que trabalha numa bilheteria de um teatro e ele é muito ressentido da condição social dele. De alguma maneira essas duas histórias vão se cruzando, mas o que a gente tem é um personagem que se desloca pela cidade de Havana, em Cuba, e que tá sempre com a sensação de que vai ser pego. Alguma coisa muito bizarra vai acontecer. Então é muito angustiante ler esse livro, porque a gente fica até meio enjoado durante a leitura, de tanto que ele passa mal, com o calor, com a condição da comida, com as roupas, com tudo. E
também, por conta dessa história, a gente vai vendo muito dessa trajetória de tantos cubanos que saíram das províncias e foram tentar a vida na cidade grande e lá encontraram outras coisas, encontraram uma consciência política e não puderam se afastar da luta, né? É tudo isso junto, né? Toda essa questão política muito forte, mas tudo narrado quase como se fosse uma sinfonia. Aliás, tem uma sinfonia que é a todo momento mencionada aqui, a Sinfonia Heróica do Beethoven. Então o livro conversa também com a estrutura dessa sinfonia, o que eu acho genial. Ele é apresentado de uma maneira que a gente vê essa sinfonia tocando. É incrível, um livraço com uma linguagem um pouco mais robusta, mas eu acho que vale a pena experimentar também. Nunca vi nada igual em termos de estrutura. Fiquei fã do Alejo Carpentier. E esse livro aqui do Carpentier eu li no Le Latinos, e esse aqui também que eu vou falar agora eu li no Clube, é O Lugar Sem Limites, do José Donoso, um escritor chileno publicado aqui no Brasil pela editora Mundarel, com tradução do Lucas Lazzaretti. Esse aqui é um livro daqueles, assim, pequeninhos, mas que deixa a gente pensando por muito, muito tempo e que é perturbador, é muito perturbador. A gente tem uma história de um pequeno povoado em que a gente vê pessoas vivendo ali meio que à mercê de um grande proprietário de terras, que é o Don Alejo, inclusive. E esse cara, ele manda em tudo, ele detém todas aquelas terras e ele meio que finge ser uma pessoa boa ali, uma pessoa que vai ajudar a todo mundo que mora ali, mas na verdade ele faz o que bem entende, tudo depende dele, né? A política depende dele, ele acaba se tornando, não lembro se deputado ou alguma coisa assim. E as pessoas têm ele quase como um deus, e elas vão vivendo numa miséria absurda. Mas a gente tem a centralidade aqui na personagem Manuela, que é uma travesti, e que gerencia, junto com a sua filha, um bordel. E ali é onde acontece a vida social de todo mundo. Mas é uma coisa tão decadente, é um povoado tão absurdo, de pobreza mesmo, que a gente vai ficando desesperado. Além do mais, tem essa questão do gênero, né? Da Manuela, que se vê como uma mulher, mas que tem a todo momento a sua identidade questionada, não só pelas pessoas que frequentam o bordel, mas também pela própria filha. Então, é um livro muito, muito interessante. É um livro muito sensível, eu acho que ele acompanha muito bem a questão da narrativa, né? E essa questão do gênero também, da Manuela e todas as mazelas sociais, né? A gente vê muitas vezes essa narrativa dando conta disso, que eu acho dificílimo de fazer, de uma sensibilidade tremenda também do José Donoso, e isso me fez querer ler tudo que ele já escreveu. Agora a gente já tem os contos completos também do Donoso publicado no Brasil pela Mundarel, vale a pena conferir, vou deixar recomendado aqui também para vocês, mas olha gente, livraço para pensar questões sociais, questões de gênero, numa época em que não se falava muito sobre isso, na década de 60, bem na época do boom da América Latina, né? A gente tem um livro totalmente diferente daqueles dos seus contemporâneos, então vale muito conferir. E para encerrar com chave de ouro, eu trago aqui um livro de contos que eu não li para nenhum clube de leitura, foi uma leitura que eu me dei de presente, e na verdade o livro me foi dado de presente e eu aproveitei isso também. Estou falando do Bom Mal, da Samantha Schweblin, publicado aqui pela editora Fósforo, com tradução da Lívia de Orsola. Esse é um livro de contos, o mais recente da Samantha Schweblin, que é uma das minhas escritoras favoritas. Eu já falei sobre ela aqui, sobre o Pássaros na Boca, que também é uma coletânea de contos, vou deixar recomendado para vocês. Mas, gente, quanto eu esperei por esses contos serem trazidos aqui para o Brasil, né? Porque a gente ficou um tempo sem publicação da Samantha, mas olha, vale a pena sempre esperar. É um daqueles livros que é difícil de falar, porque a gente tem aqui contos que vão traçar uma certa atmosfera de terror e de horror, talvez, pra gente, embora nada aconteça efetivamente, nada tão absurdo aconteça, mas é como ela estrutura esses contos. Então tem um conto que vai falar da morte de um menino, uma morte muito, muito prematura de um menino que achava que queria voar e se atirou, né? Mas a gente vê a conversa toda através das mães, da mãe desse menino com uma amiga, então a gente nunca chega direto ali ao acontecimento, né? A gente tem um outro conto que é sobre uma mulher que também passa por uma situação difícil, ela tá ali muito deprimida, pelo que a gente consegue perceber, e ela tenta se matar, e ela volta, né? Ela tenta se matar no mar, mas ela decide voltar na última hora, e ela vai passar por um momento de muita tensão ali por um vizinho que descobre que ela faz isso e confronta ela com a realidade. Então tem isso também. E a gente tem outras histórias muito, muito fortes aqui,
que eu realmente não sei de onde ela tira essas ideias para enredo, sabe? É uma coisa inacreditável. E o que eu acho fantástico é que as histórias, em geral, não teriam grande coisa. Tem uma história de uma mulher que sonha com o gato que morreu, ela acha que tá vendo o gato lá a milhares de quilômetros de distância e na verdade ela tá só, enfim, enlouquecendo, né? São coisas muito, bom, triviais nesse sentido de que são problemas que a gente pode se deparar ao longo da vida, mas ao mesmo tempo narrados de uma maneira que vão gerando uma tensão absurda, que só a Samantha consegue fazer. Eu levei algum tempo lendo esse livro porque eu tava lendo outros, né? Não conseguia me dedicar totalmente a livros de lazer, mas terminei e se tornou uma das melhores leituras de 2025 também. Espero que vocês se animem a ler Samantha Schweblin, que eu acho que é a melhor contista latino-americana contemporânea. Gente, é isso! Os 10 melhores livros que eu li em 2025. Eu nem precisei pensar muito, eu só fui selecionando através das notas que eu dei lá no Scooby e saiu essa lista incrível. Me contem aqui embaixo quais foram as melhores leituras de vocês, deixem uma recomendação pra mim, quem sabe elas também entram no meu próximo vídeo de melhores leituras do ano, né? Muito obrigada também para todo mundo que me acompanhou ao longo desse ano aqui no canal, eu sou muito feliz por ter vocês comigo, apoiadores e apoiadoras por apoiarem efetivamente o meu trabalho e a gente se vê no próximo vídeo, já em 2026. Feliz ano novo para todo mundo!